Temos vendas de lanche nos sábados, vendas de livros nas quartas e nos sábados. Também recebemos doações voluntárias para manutenção da nossa casa. Assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo. Você pode fazer doações de forma esporádica, mas também pode ser um sócio contribuinte. Se assim você quiser, pode pedir mais informações na recepção. Nossas atividades ocorrem nas quartas, nos sábados e nos domingos, presencialmente. Também temos atividade online na segunda, estudo. Temos também o estudo presencial, que ocorreu hoje, por acaso, do EJA, um estudo introdutório da doutrina espírita. Caso você se interesse por esse e por outros estudos, pode pedir mais informações tanto no Instagram quanto no WhatsApp ou ali mesmo na recepção. Outro aviso: ocorrerá no dia 2 de maio o Festival de Massa. Nesse dia ocorrerá a nossa palestra e o primeiro Festival de Massa do ano. Os recursos arrecadados serão utilizados para a sustentabilidade da nossa casinha de amor. Você é nosso convidado especial para esse momento de confraternização e união. Os convites podem ser adquiridos tanto presencialmente, novamente na recepção, ou podem ser adquiridos de forma online, em contato tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp. Pessoas que estão em tratamento, se lembrar de fazer a confirmação do passo do dia ali na recepção. O atendimento fraterno ocorre tanto na quarta quanto no sábado. Você precisa marcar antes da palestra começar. E quando ela iniciar, ao mesmo tempo que ocorre a palestra, ocorrem os atendimentos fraternos. O atendente vai vir aqui e vai chamar você. Agora eu vou ler um trecho do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Flores Pastor. E depois disso fazer a prece inicial. Item 168. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Se construir o presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Agora, quem sentir a vontade pode fechar os olhos. Vamos levar nosso pensamento ao alto, Divino Mestre Jesus, Espírito Eterno amigo, pedir que fiquem conosco durante essa palestra e em todos os momentos, nos auxiliando, nos amparando, nos guiando. Fica conosco, Mestre amado e querido, nos incluindo e nos auxiliando, hoje, agora e sempre. A palestra de hoje tem como tema Justiça, Amor e Caridade e será realizada pela nossa irmã Graciane Passos. Boa noite a todos. Mais uma vez sejam todos bem-vindos. Nós agradecemos a presença de todos vocês e quem nos acompanha pelas redes sociais do Centro Espírita Irmã Sheila. Então, como o Enzo colocou, hoje nós vamos tratar dessa temática: justiça, lei de justiça, amor e caridade. Quem já tem um pouco de conhecimento sobre a doutrina espírita vai perceber que é como se fosse o nosso tripé, esse estudo, essa conversa que a gente vai ter hoje. E a gente passa a ter uma visão sobre esses termos para além do que eles representam enquanto sociedade, daquilo que a gente compreende por justiça, daquilo que a gente compreende por amor e daquilo que a gente compreende por caridade.
o símbolo é a balança, que é para haver justiça, a balança precisa estar em equilíbrio. E será que se a gente observar o mundo ao nosso redor, essa balança ela está em equilíbrio? Não, ela não está. O tempo todo ela vive oscilando. Em algumas situações ela está mais abaixo de um lado e acima do outro lado. E quando a gente fala disso, nós estamos falando de pessoas, de relações, de situações que a gente vivencia em todos os momentos. Na mensagem que o Enzo leu, ele colocou que nós não somos escravos do nosso passado, mas nós somos os donos do nosso amanhã. O que a gente fez desse instante para trás, a gente não tem como alterar. As consequências disso provavelmente não, certamente nós vamos ter. Mas o que a gente faz desse instante em diante, isso é que conta ao nosso favor. E é tanto que quando a gente passa a entender que as coisas não estão perdidas, que por mais que nós vamos passar ou tenhamos passado por grandes dores, a gente precisa saber que mesmo nesses momentos a gente nunca deixou de ser amparado. A essência da justiça. A justiça é um sentimento inato, plantado por Deus no coração humano. Porque quando se perguntou aos espíritos se a justiça ela é algo que já nasce com o ser humano ou é aprendido. E na verdade quem colocou essa justiça, esse sentimento de justiça no nosso coração foi Deus. É tanto que a gente vê pessoas muito simples em termos de conhecimento ter essa noção do que é justo e do que é injusto. Então isso não depende apenas do aprimoramento do conhecimento, já nasce com a gente. Porém, se a gente analisar até o nosso percurso até hoje enquanto seres humanos, vamos pegar a nossa própria encarnação. Hoje nós somos igual ao que nós somos ontem? O ideal é que não. O ideal é que hoje a gente esteja na nossa melhor versão. Então tem coisas que a gente fez 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, que eu estava até conversando aqui com a professora Rose, que hoje a gente não faria mais dessa forma, que a gente faria diferente. Porque o nosso senso, o nosso conhecimento, ele vai se aprimorando. E na história da humanidade, da mesma forma. Então, assim, quem lembra das aulas de história, vai lembrar que a história da humanidade ela é marcada por grandes injustiças. Por vários momentos monstruosos, inclusive. E que hoje, quando a gente lê sobre isso, quando a gente vê sobre isso, a gente tem esse sentimento. Meu Deus, como é que podia as coisas acontecerem dessa forma? Então, esse é um processo histórico do desenvolvimento da humanidade, mas ele é um processo também que é inato do ser humano. Quanto mais a gente aprende, mais a gente convive com pessoas que têm esse senso de justiça desenvolvido, mais a nossa noção do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim, do que eu posso e do que eu devo, passa a ser melhorado. Lidar com o livre-arbítrio é uma das maiores dificuldades, posso até dizer a maior dificuldade que a gente lida todos os dias da nossa vida. Porque Deus nos deu a liberdade, nos deu a condição de decidir. E perceba que cada decisão nossa, ela impacta diretamente no meu futuro, mas também impacta diretamente no futuro das pessoas que estão ao meu redor. Quando eu decido estudar ou não, quando eu decido trabalhar ou não, quando eu decido que trabalho eu vou desenvolver, em todos esses momentos nós estamos envolvendo outras pessoas na nossa missão. Dentro dessa percepção que o que eu faço impacta não apenas a minha vida, a gente passa a perceber que, como vivemos em sociedade, tanto eu impacto na vida do outro, quanto eu também recebo o impacto da vida
implantado em nós por Deus. Consiste em respeitar os direitos dos outros, embora paixões possam alterar a sua percepção. Se a gente observar no exemplo que eu trouxe, de uma pessoa sem tanto conhecimento e que ainda assim ela tem profundamente desenvolvido esse senso de justiça, a gente pode se perguntar por que pessoas que têm outras situações, que têm tanto conhecimento, por que elas têm dificuldade de perceber o que é justiça? Todo conhecimento, ele pode ser bom, deve ser bom, mas nem todos eles fazem o ser humano realmente desenvolver. Provavelmente vocês vão lembrar de alguém que vocês conhecem que tem um nível de conhecimento lá em cima, tem várias formações, porém tem muita dificuldade em tratar questões simples com as pessoas que estão ao seu redor. Então, à medida que a gente aprende, algumas paixões humanas, elas vão sendo despertadas em nós. E aí o meu senso de justiça, ele passa a preservar muito mais o que eu desejo do que o que a maioria precisa. Então, por isso que a gente precisa, analisando o que é justiça, refletir também sobre o sentimento de injustiça. Todo mundo aqui já se sentiu injustiçado em algum momento na sua vida? Já. Todos nós já passamos por uma situação onde a gente foi maltratado, onde alguém falou de uma forma com a gente e você começou a refletir, mas por que fulano me tratou assim? Por que fulano me acusou sem me perguntar sobre tal coisa que custava fulano chegar e ter perguntado, seu Luiz, por que aconteceu isso, em vez de vir logo acusando? Primeira reflexão que a gente precisa ter é que a gente controla o que acontece dentro de nós. A gente não controla o que acontece a partir do outro. Ou seja, nós não temos domínio sobre o comportamento, pensamento e sentimentos alheios. Fora essa situação, nós ainda temos o próximo ponto. Entre ser o injustiçado e ser aquele que tratou com injustiça, é melhor que a gente seja maltratado, é melhor que nós sejamos injustiçados. Por quê? Porque a gente tem como refletir sobre isso. A gente não vai acarretar uma dívida espiritual por ter julgado, por ter usado da justiça da forma equivocada. Isso é bem mais penoso e é bem mais doloroso. Então, entre a gente tratar o outro de forma injusta e ser injustiçado, tem gente ser injustiçado. Porque, pelo menos, a questão da consciência, que nós vamos ver daqui a pouco, ela vai estar muito mais tranquila. E quando a gente sabe que não fez algo que foi acusado, embora a revolta do sentimento de injustiça aconteça, porque ainda somos humanos e somos muito ignorantes, nós também sabemos que tudo vai se equilibrar. Em algum momento, quem lhe tratou de forma injusta também vai viver essa situação. E vai ser levado a refletir do que fez conosco, ou que fez com outras pessoas. Olha, eu não podia ter feito, não podia ter falado, não podia ter perguntado dessa forma. Então, é desse jeito que a nossa humanidade ela vai evoluindo e vai aprendendo. Aquilo que eu faço com o outro hoje, em algum momento aquele outro ou outra pessoa vai fazer comigo também. Porque a lei de causa e efeito. Não vai haver ninguém que trate o seu semelhante de forma injusta que não vá passar pela mesma situação para poder vivenciar. Dentro dessas paixões é isso que a gente coloca. Às vezes aquilo que eu acho justo é o que é conveniente para mim. Sobre os direitos, nós vamos ter as leis humanas e as leis naturais, que são as leis de Deus. Da lei humana é quando a gente faz a reflexão que eu provoquei há pouco. Vamos olhar a história da humanidade e ver quanto a gente já evoluiu. E quando a gente passa, liga um jornal, começa a pesquisar, vocês vão observar
sua sobrevivência garantida. Só que a gente sabe que isso não acontece. Então, dentro das leis humanas, nós vamos ver direitos definidos por costumes e caracteres, que evoluem e variam de acordo com o tempo e são imperfeitos e não abrangem toda a vida privada. Quando a gente observa, até dentro dos profissionais que exercem, o direito, vocês vão observar que para toda situação que acontece, vai existir a acusação e vai existir a defesa. Vão haver situações onde a pessoa cometeu de fato, mas como não foi devidamente provado, a defesa conseguiu argumentar e encontrou uma base do direito que permita a absolvição daquela pessoa, mesmo tendo cometido, ele consegue ser absolvido. E já assistimos nas televisões também o caso contrário. Alguém não cometeu um determinado crime, foi acusado e pagou por algo que não fez. E isso repercute de forma negativa por muitos anos na vida daquela pessoa. Então a nossa lei dos homens, ela é uma lei falha. Embora o objetivo dela seja o tempo todo organizar e fazer funcionar a convivência, as relações entre as pessoas da melhor forma possível. É apenas que é para que a gente possa analisar que existe mais de uma forma de ver a situação e mais de uma forma de avaliar. E que quando a gente depende apenas do olhar dos seres humanos, a gente corre sempre o risco da falha. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, ainda somos falhos. Já a lei natural traz a regra de ouro do Cristo. Queira para os outros o que quereria para si mesmo. É a base da verdadeira justiça, eternamente impressa no coração. No domingo anterior, nós estávamos fazendo um momento da evangelização infantil e a temática com eles era justamente a bondade. E é incrível como as crianças absorvem isso com mais facilidade. E aí a gente trabalhou uma historinha onde um coleguinha da escola, sem querer, derrubava o lanche. Alguns amiguinhos tinham ali rido da situação, enquanto o outro sentiu a dor da criança. Você imagina, você só tem aquele lanche para aquele momento. E aí você só vai ter a próxima refeição quando voltar para casa. A fome que ele ia sentir. E aí o coleguinha pegou lá o sanduíche e dividiu com a criança que tinha derrubado. E aí eles foram conversar sobre isso. Então, ainda muito pequenos, eles têm essa noção do senso de justiça. E aí é engraçado como eles se manifestam, porque um diz assim, eu não queria dar dor. E é verdade. O nosso sentimento é assim, não, eu não tenho nada a ver, o problema foi dele, foi ele que derrubou, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é justamente nessa infância que a gente precisa tocar o coração dos nossos filhos para que eles percebam. Será que realmente ele ia sentir a felicidade de comer o sanduíche dele inteiro, vendo do lado o colega chorando porque perdeu o lanche? Isso não é natural no ser humano. Não é. Então, quando a gente vê o nosso filho tendo esses sentimentos, porque ainda são muito crianças e muito pequenos, de não se incomodar com a dor do outro, a gente precisa chamar atenção. E aí a gente olha para a gente, será que a gente ainda tem essa sensibilidade enquanto adultos de perceber a dor do outro sem que ele grite? Porque quando ele grita que doeu, quando ele grita pedindo socorro, é fácil a gente perceber que o outro está precisando. Mas será que do nosso lado, o nosso colega está lá engolindo uma dor, uma falta, um sofrimento, e será que a gente consegue perceber? Será que a gente consegue dormir à noite e lembrar, meu Deus do céu, aqui do meu lado, a geladeira do vizinho queimou. E aí, com um monte de crianças, será que essas crianças vão passar a noite bebendo água quente? Será que a gente dorme bem sabendo uma situação dessa acontecendo do nosso lado?
ou às vezes até mesmo dentro da nossa família. Então, pela condição que a gente tem hoje, de todo mundo ser super atarefado, de todo mundo já ter, vamos dizer assim, a sua vida para resolver, a gente está ficando cada dia mais cego dessa justiça. Mais cego de perceber que não é só a justiça divina, não é a justiça dos homens que vai fazer o nosso planeta de fato evoluir. Mas que é esse comportamento lá do beija-flor que vai tentar apagar o incêndio que a gente precisa fazer. A gente não precisa resolver os problemas do mundo inteiro. A gente pode resolver aqueles que estão ao nosso redor. E sempre enfatizando dentro da nossa casa. Porque se a gente não fizer funcionar a nossa casa, a gente não vai conseguir fazer nada funcionar. Se a nossa primeira aula e o nosso primeiro socorro não for dentro de casa, nenhum outro ambiente que a gente frequentar será. E é lá dentro de casa que é mais difícil, porque dentro da nossa casa são aqueles espíritos que Deus nos permitiu reencarnar juntinho com eles, para que a gente pudesse se reaver, pudesse ter uma nova oportunidade de construir vínculos positivos. Então, essa base de que eu preciso pensar no outro do jeito que eu queria que me tratassem, essa é a regra de ouro que a gente começa a ensinar para as crianças e começa a refletir enquanto adultos se a gente esqueceu dessa regra. Se em qualquer uma situação onde eu digo assim, não, o colega faltou o trabalho porque está doente. Ah, mas eu vim doente trabalhar. Será que é dessa forma? Julgar aquele outro que tem fome, por que não vai trabalhar? Por que fez uma coisa errada e não foi trabalhar? Será que a gente já sentiu fome a ponto do desespero para poder julgar aquele que porventura tenha furtado ou tenha tido outra atitude negativa para dar o que comer ao filho? Então a gente precisa imaginar que atirar com a bala do outro, que julgar a dor do outro é sempre mais fácil. Difícil é estar dentro da situação e conseguir pensar de forma justa. É por isso que a gente precisa de uns aos outros. E como a gente costuma dizer dentro do Centro Espírita sobre essa lei de causa e efeito, tem um ponto importante. Hoje foi meu vizinho que precisou, foi o meu colega de trabalho que precisou, mas muito provavelmente amanhã, quem é que vai passar por alguma situação? Eu. E aí, como é que eu quero ser tratado no dia que eu estou doente? No dia que eu estou com fome? No dia que eu estou angustiada? No dia que eu estou desesperada, desequilibrada? Será que vai ter alguém que olhe para mim? Aí, nesse medo de não ser socorrido, a gente passa a olhar melhor para o nosso lado, para que a gente possa tentar socorrer aquele grito antes que ele seja realmente gritado. Obrigações sociais e limite dos direitos. Respeitar os direitos dos semelhantes é a primeira obrigação ao viver em sociedade. Nós não somos detentores das leis dos homens. A gente não tem um conhecimento profundo sobre isso. Quem vai ter são as pessoas realmente que estudaram e que se formaram. Mas, pelo que a gente vê de conhecimento do senso comum, tem pouca lei no nosso país? Será que falta lei? Não falta lei. Será que falta esclarecer para as pessoas o que acontece para cada tipo de situação ruim que você faça? Se você roubar, o que vai acontecer? Se você atentar contra a vida do seu semelhante, o que vai acontecer? Será que todo mundo sabe o que acontece? Sabe. E por que ainda assim tantas pessoas insistem em dificultar essa convivência dentro de sociedade? Se todo mundo agisse conforme a lei dos homens, a gente não precisava ter grade nas nossas portas, cachorro no quintal, não sei quantos cadeados para cada porta. Por que a gente vive assim? Porque a gente não consegue
enquanto sociedade, conviver ainda de forma evoluída. Então a gente precisa viver todo o tempo se trancando, se resguardando, porque a gente sabe que existem pessoas que não se importam com o que a lei dos homens diz. O limite do direito de cada um é o mesmo que reconhece aos outros em circunstâncias idênticas. A lei dos homens, ela é para ser aplicada da mesma forma para todas as pessoas, com suas falhas, porque acontecem, como a gente já trouxe alguns exemplos. Os direitos naturais são iguais para todos os homens, sem distinção de condição social. A verdadeira subordinação surge do respeito à sabedoria e virtude e não da hierarquia imposta. Até quando a gente reflete sobre essa questão do respeito, a gente vai ver algumas situações. Até mesmo dentro de uma escola, usando a figura do diretor. Todos os alunos respeitam a figura desse superior do gestor? Não respeitam. Hoje, o que a gente vê com muita frequência, infelizmente, não respeitarem, por exemplo, a figura do professor dentro de sala de aula. E aí a gente vai lembrar, com exceção dos novinhos, os seminovos, que eu vou dar o meu exemplo. A minha vida inteira eu saí de casa ouvindo minha mãe dizendo que em hipótese nenhuma eu não fosse besta, traduzindo, de faltar com respeito a um professor. E hoje a gente vê as coisas acontecerem de forma tão banal. Então não é só questão de culpar a sociedade. Novamente a gente volta para dentro da nossa casa. Como é que para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as crianças que estão em processo de formação, como é que a gente representa, como é que a gente ensina sobre o respeito aos outros? Acontece muito na educação infantil, que é a área que eu tenho mais contato. Por exemplo, eu sou uma criança e estou na mesma sala do Enzo. Aí o Enzo trouxe um lápis lindo. E aí toda criança fica encantada com essas coisas. E aí eu pego o lápis do Enzo, coloco na minha mochila e eu levo para casa. Qual é a conduta da mãe que quer ensinar sobre justiça quando chegou em casa? Esse lápis não é seu. De quem é esse lápis? Ah, é do Enzo. Pois amanhã a gente vai levar de volta. Você já parou para pensar que hoje, quando o Enzo chegar em casa e ele não encontrar lápis dele, ele vai ficar triste? Por que você não chegou e não disse: mãe, eu gostei do lápis do Enzo, compre um para mim? E a gente ia tentar ver como é que ia ser resolvido. E ainda que não pudesse ser comprado naquele momento, o que é seu, é seu. O que é do outro, é do outro. Aí a gente começa a ensinar. A questão do bullying que a gente vê hoje demais dentro das escolas. Aí chama o colega pelo apelido. A mãe presenciou, o pai presenciou, por que você chamou fulano por esse nome? O nome dele não é o João? Por que você chamou por outro nome? Ah, por isso, pois não chame. A mãe dele, nos 9 meses que estava grávida dele, ela sonhou com o momento que ele seria chamado de João. Então a gente vai chamar pelo nome dele. E aí a gente passa a ensinar sobre justiça. Sobre sempre se colocar no lugar do outro. Imaginar como ele se sente para que a gente não tenha aquela atitude. Mas quando a gente não ensina isso para os nossos filhos em casa, o mundo vai ensinar de uma forma muito diferente. E aí a gente vê a lei dos homens acontecendo da forma que nem uma mãe e nem um pai deseja ver. O direito à vida e a prosperidade honesta. Aqui a gente tem 2 pontos bem importantes para a gente falar. O direito primordial do homem é o de viver. Então, a
vida é um valor inquestionável para a nossa sociedade como um todo. Então a gente sabe que é extremamente absurdo alguém atentar contra a vida do outro, alguém tirar a vida do outro e, fazendo uma reflexão sobre a doutrina espírita, achar que temos o direito de tirar a nossa própria vida. A nossa vida ela é inquestionável, porque ela nos foi dada por Deus. E Ele dá, e Ele, no momento que Ele julgar correto, Ele nos tira para o nosso outro plano. Mas nós não temos esse direito. A propriedade legítima, adquirida através do trabalho honesto, é um direito natural e sagrado. Algumas pessoas começam a ter um entendimento equivocado sobre essa questão do poder aquisitivo. Que as pessoas que têm mais dinheiro não vão para o céu, que as pessoas que têm mais dinheiro já aproveitaram tudo que tinham para aproveitar aqui na Terra, e não é exatamente assim. Todos nós temos o nosso trabalho, que é o que garante o nosso sustento, que garante a dignidade da nossa vida. Algumas pessoas conseguem ter mais êxito financeiro. Quando isso acontece de forma honesta, isso é um direito dado por Deus. Todas as pessoas podem se encaixar nesse perfil? Não. Porque algumas pessoas, você lembra do desenho do Tio Patinhas? O Tio Patinhas não queria gastar nada. O siriguejo do Bob Esponja, o desejo deles é só ter dinheiro. Eles só querem dinheiro, dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Nem eles não aproveitam o dinheiro que eles recebem. Então eu posso julgar isso como sagrado? Não. Quando a gente sabe que um enriquecimento acontece de um momento para o outro, de forma usando outras pessoas, fazendo outras pessoas, inclusive, sofrerem para que eu possa acumular esse dinheiro? Não. Essas são outras situações. Quando a gente consegue ter propriedade, consegue ganhar dinheiro de forma honesta, tudo isso é bem-vindo. E muito provavelmente, quando a gente faz isso de forma honesta, a gente tem a sensibilidade de pensar naqueles outros que não têm da mesma forma que nós temos. E é o momento onde já nós vamos conversar com mais profundidade sobre a caridade. Então, se eu tenho dinheiro, se eu tenho condição, mas isso só serve a mim, isso não é bem visto por Deus. Agora, quando muitas vezes aquilo que eu recebo enquanto dinheiro, eu consigo canalizar para ajudar a vida de outras pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu, esse é o momento onde Jesus reconhece que aquilo que nós temos não serve apenas para mim, mas serve para aqueles que estão ao meu redor e que também necessitam. Caridade, benevolência, indulgência e perdão. Quando a gente fala em caridade, a primeira coisa que a gente pensa? Ajudar o próximo. Mas provavelmente vai ter gente que pensou assim, a pessoa dando esmola para outra. Está ajudando, é a caridade. E eu acho que foi a coisa assim, mais absurda, revolucionária que eu aprendi dentro da casa espírita, é que isso passa muito longe de ser caridade. Nós vamos bem entender por quê. Benevolência para com todos, abrangendo todas as relações sociais em níveis hierárquicos. Benevolência, ser bom para com o outro. E aí vocês vão lembrar, principalmente nós acabamos de passar pelo período da Semana Santa, tem um objeto que marca muito esse período, que é a entrega do quê? Das cestas básicas. Então a gente vai assistir nas redes sociais, a gente vai ver em várias situações, empresários, outras pessoas que estão lá. Eu estou bem aqui entregando a cesta básica para a Camille, aí eu tiro a foto que eu estou lá na casa da Camille entregando a cesta para ela, eu vou lá colocar na minha rede social. Não é um julgamento para quem faz dessa
por isso, a gente não tira a benevolência dessa situação. Porém, alguém já parou para pensar como é que eu me sentiria e não conseguindo ter o alimento para minha família, ser exposta, ter a minha casa cheia de gente entregando uma cesta básica? Será que esse é um sentimento bom? Possivelmente ele não é. Então, se a gente toca o físico, eu vou alimentar aquela família, mas eu não vou tocar numa situação dessa jamais o coração daquela família. Tem gente, inclusive, que eu acho que tem até mais fome de uma palavra, de ser olhado no olho de alguém para conversar, do que o próprio alimento em si. Então, a gente precisa perceber que o ato da caridade, até uma prece, isso é uma coisa muito importante que a gente aprende aqui. Uma prece que eu faço, eu coloco bem aqui a Gueguê no meu pensamento: ô meu Senhor, eu já achei, a Gueguê estava assim tão tristinha, será que ela está passando por alguma coisa? Leva o anjo da guarda dela para passar esse momento dessa noite com ela, acalmar o coração dela e faz aquela prece. Isso é caridade? Essa é a caridade genuína. Mas eu não preciso, no outro dia de manhã, mandar mensagem para ela: e aí, Gueguê, como é que tu tá? Mulher, passar a noite fazendo prece por ti. Aí a Gueguê disse: não, mulher, melhorei. Aí não foi ele. Olha que eu fiz uma prece por dia, mas foi uma prece tão profunda. Como é, Gueguê? Estava precisando, Melhorou, justamente. Eita, negócio que tá. Indulgência para as imperfeições alheias, pois nós mesmos precisamos de perdão. Essa é uma reflexão também muito importante, porque às vezes a gente perdoa todo mundo. A gente não tem, pode ser que a gente não tenha nem dificuldade para perdoar, mas a gente mesmo a gente não perdoa. A gente fez uma coisa em 2000 não sei quanto, e aí aquela coisa que a gente fez fica lá, machucando, martirizando. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E a gente se pune numa escala de intensidade tão grande que isso começa a adoecer e fazer mal para a gente. E a gente precisa entender se naquela situação eu errei, se naquela situação eu não agi como eu agiria hoje, é porque naquela situação eu não sabia do que eu sei hoje. Eu não entendi as coisas como eu entendo hoje. Então a Graciane daquele período, ela merece o perdão da Graciane de hoje. Para que a gente consiga seguir. Para que a gente consiga enxergar novas oportunidades. E o melhor nesse momento de indulgência, reconhecer na minha falha que todos que estão ao meu redor também vão falhar. Também vão cair. E é tão bom quando a gente não foi crucificado e a gente tenta também não crucificar o outro. E a gente tenta entender que essas falhas em todas as relações elas vão acontecer. O perdão das ofensas, retribuindo o mal com o bem, elevando-nos acima da vingança. Aqui mexe bem nas nossas imperfeições enquanto ser humano. Amar os nossos filhos, o nosso marido ou esposo, os nossos pais, as pessoas que a gente realmente gosta, é fácil. E quando a gente ama é mais fácil.
O que é importante? Eu olhar para ela e não querer mais matar a fé dela. Não jogar praga nela, porque quando eu jogo nela é compartilhado, vai para ela, mas para mim primeiro. Então, perceber isso. Se foi algo de mal que ela fez e ela nem sabe o que fez, eu vou devolver com o mal? Não. Esse espírito de vingança, ele nos coloca abaixo de qualquer ser humano que tenha feito mal. E pagar o mal com o bem não é fácil. A gente sabe que isso não é fácil. Administrar as nossas dores, fazer a nossa fila, quem é que eu tenho que perdoar? Mas entender que esse perdão, ele precisa ser verdadeiro do coração, é um processo. Muitas vezes a gente tem que dormir pensando, pedindo o anjo da guarda, que ele visite aquela pessoa, que ele permite fazer a ponte, para que a gente consiga perdoar aquela dor. E em algum momento a gente vai ter força suficiente para perdoar. Mas começar a trabalhar na nossa mente e no nosso coração esse desejo do que é mal para o outro. Porque a gente precisa entender, cada pensamento nosso, ele gera uma conexão. E quem vai se conectar comigo? Não vão ser bons espíritos. E depois eu vou colocar a culpa na minha encarnação anterior, porque eu não fui um obsessor do meu lado. E não foi uma encarnação passada que prejudicou esse meu momento. São os sentimentos ruins que eu alimento que me fizeram me conectar com outros da mesma forma. Então, quando eu perdoo, a primeira pessoa que é agraciada somos nós que cultivamos o perdão. Cultivando. Porque não é fácil e não é de um dia para o outro. Amar o próximo significa fazer todo o bem possível, como desejaríamos para nós. Muitas vezes, quando a gente começa a entender sobre caridade, sobre o que é fazer o bem, a gente imagina assim, não, se eu já não fizer o mal, eu já estou maravilhosa. Eu já não apontei com ninguém, já não fiz nada de errado, já está tudo bem. Tem até um videozinho de um canal espírita que eu acho muito engraçado, que o rapaz diz assim, não, gente, essa encarnação eu vim para descansar. Eu não vou fazer nem o mal, eu vou ficar só dormindo o dia todinho, não vou fazer mal para ninguém. Mas eu só vou trabalhar agora na próxima encarnação. E aí atrasa a encarnação dele todinha. Por quê? Porque não basta a gente não fazer o mal. A gente vem aqui é para fazer o bem. E o fazer o bem não é, vamos dizer assim, algo que a gente vai mudar uma cidade, um estado, um país, um planeta do dia para a noite. É aquele serviço que a gente pode fazer para alguém que está ao nosso lado. Está bem aqui, Luiz, procurando uma caneta que ele perdeu, botar com meia hora louco procurando. Isso está aqui, meu filho, pegue. Um ponto para aquele dia. Às vezes o colega está lá murcho, você pega um chocolatezinho bis, bota lá, tem um bom dia, bota na mesinha dele. Meu Deus, aquilo ali muda o dia de um ser humano. Às vezes a gente trocou o brinco de quem está mostrando que brinco lindo, está arrasando. Pronto, a Rosa já abriu um sorriso. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai mudando e melhorando. E na pior das hipóteses, você ainda não está em condição de fazer o bem, não perturba também não. Aí sim, se deu direito, se naquele momento você não consegue fazer o bem, mas tente não dificultar a vida do outro. Todos nós carregamos dores e elas não estão estampadas na nossa testa. Então, se a gente não pode melhorar o dia de alguém, facilitar a vida de alguém, vamos nos resguardar o direito de não atrapalhar. É por isso que está aquele ditado: muito ajuda quem não atrapalha. A verdadeira caridade, além da esmola. A caridade vai além da esmola material, que pode degradar o indivíduo. No exemplo que a gente trabalhou há pouco. Então, assim, sempre que a gente vai fazer algo por outra pessoa, a gente pensa, a caridade, ela precisa de holofotes? Não. Quanto menos pessoas souberem, mais profundidade vai ter a sua caridade. Ela é bondosa, benévola e busca as misérias
ensinou Jesus. Tem um grande amigo que trabalha comigo na SEDUC, e um dia a gente estava voltando de um trabalho na zona rural, e ele vinha contando a história de uma aluna dele, que no período da pandemia, tinha uma coleguinha muito carente mesmo. E aí ela não conseguia estudar, ela não conseguia acompanhar as atividades, porque não tinha o celular. Eu sei que a coleguinha, eu vou colocar a Maria e a Ana, os nossos personagens fictícios. Aí a Maria, sabendo que a Ana era uma ótima aluna, queria estudar, mas não tinha o celular, chegou para os professores e disse: gente, a Ana está sem fazer nada, está sem estudar, porque ela não tem um celular. E ela está muito triste, chora todo dia porque não tem como assistir aula. Todos os professores lá se reuniram, se juntaram e deram o celular para a aluna. E pediram para a Maria entregar lá o celular para a aluna. Aí os professores combinaram assim: Maria, quando tu for entregar, tu filma para a gente ver a reação da Ana. Aí a Maria: não, eu não tenho celular. Ou quando ela disse assim, meu Deus, aquilo ali me deu um nó na garganta. A Maria foi pedir o celular para a Ana, sendo que ela própria não tinha. Ela se compadeceu da dor da Ana, sendo que ela tinha a mesma dor. Mas o que eu imagino que passou na cabeça daquela criança? Ela conseguia conviver com aquela dor, não estava sofrendo tanto assim, vamos imaginar. Mas ela percebia a dor da amiguinha. E aí ela aceitava os professores se juntar tudo de novo e deram o celular para a Maria também. Olha só, ela foi varrer bem para a outra e terminou também sendo abençoada, vamos dizer assim, com aquela ação naquele momento. Mas será que, se fôssemos nós, a gente ia pedir primeiro para o outro, sendo que eu não tinha? É um sentimento que eu fiquei assim, impressionada e feliz de a gente saber que a gente ainda tem, e principalmente crianças que têm esse sentimento. O amor materno e filial. Aqui é a última parte que a gente vai conversar, e eu acredito que seja uma das que mais toca. Porque quando vai para o mundo, quando as injustiças ou justiças acontecem, primeiro elas aconteceram dentro de uma casa. Primeiro elas aconteceram dentro de uma família. Primeiro elas aconteceram numa relação entre pais e filhos. Ou uma relação boa, ou uma relação não tão positiva. O amor materno é um sentimento instintivo e uma virtude humana, persistindo por toda a vida com devotamento e abnegação. Já pertinho de chegar a comemoração do Dia das Mães, a gente ouve muito e a gente sabe que isso é verdade. Que o amor que mais se parece com o amor de Deus é o amor materno. Porque a mãe nem questionaria se algo de ruim tivesse a acontecer para o filho, ela não se perguntaria. Ela entregaria sua vida imediatamente em prol da vida do filho. Quantas e quantas vezes a gente abre mão de tudo em todos os sentidos, para ver o bem-estar, o crescimento e o desenvolvimento dos nossos filhos. Então a ciência explica isso de duas formas. A primeira, que a gente tem o sentimento de proteger a cria para a conservação da nossa espécie. Isso acontece com os animais. Você vê que os bichos, desde os animais domésticos até os animais selvagens, eles têm um período para cuidar do filhote. A partir do momento que ele consegue se virar, pronto, a mãe vai e não olha nem para trás. E nós, seres humanos, graças a Deus, não somos assim. A mãe tem esse amor para além de qualquer coisa, para com aquele filho. Diferente dos animais, no homem este amor sobrevive à morte.
possivelmente aquele filho pediu aquela mãe ruim, ou por um processo de prova, ou de expiação, para que ele possa se adiantar espiritualmente. Provavelmente, em um outro momento, ele foi o filho ruim, o pai ruim, ou a mãe ruim. E aí ele vem naquela mesma situação, para que ele possa se ajustar diante de Deus. E aquela mãe, provavelmente, não é um espírito tão bom, que vem para provar a existência do filho. E à medida que aquele filho vai perdoando aquela mãe, vai crescendo, vai tentando crescer física e espiritualmente, ele vai recebendo as graças dessa abnegação. Em contrapartida, nem todas as situações vão acontecer por um reajuste espiritual. Muitas vezes a ingratidão do filho, ela é permitida pelos pais. Quando a gente não mostra para o filho o quanto é doloroso a gente se esforçar para que o filho tenha uma roupa, para que o filho estude determinada escola, para que ele tenha um lençolzinho limpo para chegar à noite e se embrulhar. Então a gente precisa mostrar para os nossos filhos que isso não é brinde da existência, não. Que isso é amor de pai, que isso é amor de mãe, de uma comida que é servida, de um momento de família reunida que se vive. A gente precisa mostrar para os nossos filhos que nós sempre temos mais do que nós merecemos, para que eles possam reconhecer o valor do esforço do pai e da mãe, e que com a permissão de Deus, em um futuro breve, vai ser também o esforço que ele vai fazer pelos filhos deles. Então isso também é ensinado. Quando a gente não ensina os filhos que tem, para cada causa existe uma consequência. Que tudo na vida a gente tem é com dificuldade. Esses dias eu ouvi um termo da nossa outra graça aqui do centro, que eu até ri. Ela disse assim, se tiver fácil, tem uma câmera escondida. Tem alguma coisa errada. Então assim, tudo é com muita dificuldade. Então quando a gente mostra isso, a gente faz o nosso filho também reconhecer. Esse sentimento de ingratidão pode ser muitas vezes uma vida toda crescendo, recebendo tudo sem precisar ter esforço por nada. E quem fomos nós? Como é que foi a nossa infância? Será que nós tivemos tudo? Nosso pai deu tudo na nossa mão para a gente crescer, para a gente trabalhar? Não. Foi tudo que a gente passou de dificuldade que fez a gente se transformar nas pessoas que nós somos hoje. Pais têm a missão de encaminhar os filhos para o bem. Desgostos frequentes podem ser consequência de má educação inicial, que é justamente o que nós estamos conversando. Então, a criação dos nossos filhos é sempre um plantio. De acordo com o plantio, nós vamos ter a colheita. O exemplo que nós damos para as pessoas que convivem com a gente também é uma forma de educar. Quando alguém trata a gente, dá um grito sem necessidade, você responde mansamente ao invés de gritar também, isso é o maior exemplo, eu acho que é o maior constrangimento que alguém que vai ser grosseiro com você pode receber de volta. Então, que cada atitude nossa possa ser pensada. Que a justiça dos homens, ela funciona para a sociedade, mas para a minha vida particular, é a justiça de Deus que prevalece, porque é a minha consciência, quando eu deito lá no travesseiro, que vai ser examinada. O que nós fizemos desse dia que foi proveitoso e o que não foi, para amanhã a gente corrigir, sem sermos tão severos para com a gente. Que a gente possa ter o olhar que a gente quer, do jeito que a gente quer ser tratado, fazer valer a regra de ouro. Do jeitinho que eu quero ser tratada, é o jeito que eu vou tratar os outros e tentar aplicar isso em todos os nossos dias. Agradeço demais, mais uma vez, a atenção de todos vocês. Muito obrigada.
Agradecemos a nossa irmã Graciane por essas palavras benditas. Que esses ensinamentos e reflexões toquem os nossos corações. Que possamos a cada dia mais nos melhorar. Agora vou fazer a prece final para nos direcionarmos para o passo. Quem sentir a vontade pode fechar os olhos. Vamos adotar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e pedir que esteja conosco durante essa noite, durante esta semana que está por vir. Pedir para que essas palavras proferidas toquem os nossos corações, que nos leve a sensibilizar uns